E se todas as noções preconcebidas sobre envelhecimento que temos hoje fossem apenas uma ilusão? E se as doenças, o cansaço e a deterioração física que normalmente atribuímos ao processo natural de envelhecimento pudessem, na verdade, ser evitados? Imagine um indivíduo de 94 anos que vive sem nenhum medicamento, mantém total independência e possui marcadores biológicos semelhantes aos de alguém 3 vezes mais jovem. Há 2 anos, um médico ficou perplexo com os resultados de seu exame físico anual, que revelou a saúde de um homem na casa dos 60 anos. Quando questionado sobre o segredo, ele revelou 5 hábitos matinais simples que ele religiosamente praticava há décadas. Não se tratam de procedimentos médicos complexos ou tratamentos caros. São práticas simples, que se harmonizam com os ritmos naturais do corpo, e qualquer pessoa pode começar a implementá-las já na manhã seguinte. Enquanto amigos 2 vezes mais jovens dependem de medicamentos diários e precisam de assistência para tarefas básicas, ele continua a viver uma vida plena e independente. O mais surpreendente é que o terceiro hábito leva apenas 4 minutos a cada manhã. No entanto, 92% dos adultos mais velhos o ignoram completamente. Essa única supervisão os priva da capacidade de preservar a função cognitiva e a acuidade mental. O dano não é imediatamente visível e é por isso que muitas pessoas o negligenciam até que seja tarde demais. Esses 5 hábitos não se tratam apenas de se sentir melhor. Trata-se de manter a independência, preservar a dignidade e garantir que os anos de declínio sejam preenchidos com vitalidade e não com decadência. A diferença entre envelhecer graciosamente e lutar diariamente, muitas vezes, reside no que se faz na primeira hora após acordar. A hidratação matinal estratégica é a base da saúde celular. Todas as noites, enquanto você dorme, seu corpo perde aproximadamente 1 litro de água através da respiração natural e da transpiração. No entanto, a maioria dos adultos mais velhos acorda e busca imediatamente café, chá ou outras bebidas, que na verdade exacerbam o problema. A desidratação, uma supervisão aparentemente menor, desencadeia uma cascata de efeitos adversos, afetando tudo, desde a flexibilidade das articulações até a função cognitiva. No entanto, esse problema pode ser evitado dedicando meros 30 segundos de sua manhã a um ritual simples. A ligação entre a desidratação matinal e o envelhecimento acelerado é profunda e apoiada por evidências científicas. Pesquisadores do Johns Hopkins Medical Center descobriram que mesmo a desidratação leve reduz o desempenho cerebral em 27% e aumenta os marcadores de inflamação em 31% em indivíduos com mais de 65 anos. Não se trata apenas de sentir sede. Trata-se da capacidade fundamental do corpo de funcionar em níveis ideais. Quando alguém começa o dia desidratado, está essencialmente comprometendo todos os sistemas do corpo desde o momento em que acorda. Considere o exemplo de Eleanor, uma mulher de 82 anos que sofreu dores de cabeça debilitantes e tonturas por muitos anos. Os médicos prescreveram vários tratamentos e medicamentos, mas nada proporcionou alívio duradouro. O ponto de virada ocorreu quando ela descobriu que a causa de seus sintomas era a desidratação matinal crônica. Em poucas semanas após implementar a hidratação matinal adequada, suas dores de cabeça desapareceram, sua energia aumentou e sua qualidade de vida geral melhorou drasticamente. O impacto fisiológico da desidratação matinal se estende muito além do mero desconforto. Quando o corpo está desidratado, o líquido sinovial nas articulações torna-se mais espesso, aumentando o atrito e o desgaste a cada movimento. Isso contribui diretamente para a rigidez matinal que muitos adultos mais velhos consideram inevitável. Ao mesmo tempo, as células cerebrais exigem hidratação adequada para manter a condutividade elétrica e remover efetivamente os resíduos metabólicos acumulados durante o sono. Sem hidratação matinal suficiente, esses subprodutos tóxicos
permanecem nos tecidos cerebrais por mais tempo, contribuindo para a névoa mental que obscurece a clareza. O despertar matinal de muitos indivíduos pode estar exacerbando o declínio cognitivo a longo prazo. A solução para esse problema é surpreendentemente simples, mas o momento e o método de implementação são cruciais para a máxima eficácia. Todas as noites, antes de entrar no reino de Morfeu, prepare um copo de 16 onças de água em temperatura ambiente com uma pitada de sal natural. Coloque este copo na sua mesa de cabeceira para que seja a primeira coisa que você veja ao acordar. Beba todo o copo imediatamente ao acordar, antes de consumir qualquer café, chá ou café da manhã. A temperatura ambiente é essencial, pois seu corpo pode absorvê-la mais rapidamente do que a água fria. A pequena pitada de sal auxilia na absorção celular por meio de um processo conhecido como equilíbrio osmótico. Não se trata apenas de beber mais água ao longo do dia, embora isso seja certamente benéfico. O benefício específico reside em interromper a desidratação noturna imediatamente antes de consumir quaisquer outras substâncias que possam prejudicar a hidratação. Para aqueles que não apreciam água pura logo pela manhã, adicionar uma pequena quantidade de suco de limão fresco é aceitável, mas deve-se evitar quaisquer adoçantes ou aditivos que possam causar reações de insulina e interferir nos seus processos metabólicos matinais. Os efeitos desse hábito manifestam-se tanto de imediato quanto gradualmente. Em poucos dias, a maioria das pessoas nota uma diminuição da rigidez nas articulações e uma melhoria na clareza mental. Ao longo de algumas semanas, os benefícios frequentemente incluem uma melhoria na digestão, níveis de energia mais estáveis e até mesmo uma melhoria na elasticidade da pele à medida que o estado de hidratação do corpo se normaliza. O autor mantém esse hábito há quase 20 anos e ele transformou seu estado matinal quando começou aos 75 anos. Suas células estão desidratadas neste momento. Não deixe mais uma manhã passar sem dar a elas o que elas tanto precisam. A exposição à luz solar em sincronia com o ritmo circadiano reinicia o seu relógio interno. O seu corpo contém um sistema complexo de relógios biológicos que... O organismo humano é um sistema complexo que gere tudo, desde a regulação hormonal ao funcionamento da imunidade. E este sistema pode falhar se o período matinal crítico for ignorado. Cientistas do Centro de Pesquisa do Sono de Stanford confirmaram que apenas 10 a 15 minutos de exposição à luz solar pela manhã reiniciam os ritmos circadianos e aumentam a produção de serotonina em 42% em idosos. Ao mesmo tempo, um estudo realizado na Universidade do Colorado demonstrou que ignorar esta janela matinal de luz solar aumenta a probabilidade de desenvolver depressão em 69% e perturba o padrão de sono em apenas alguns dias. As bases científicas deste processo são simultaneamente interessantes e práticas. O sol da manhã contém comprimentos de onda específicos que ativam receptores especializados na retina, conhecidos como receptores de melanopsina. Esses receptores transmitem sinais para o principal mecanismo de relógio do cérebro, localizado no hipotálamo, que desencadeia dezenas de processos biológicos. Esta exposição à luz precisamente calculada afeta a produção de hormonas, a regulação da temperatura corporal, a libertação de enzimas digestivas e mais de 150 outros processos fisiológicos que determinam o bem-estar e o desempenho ao longo do dia. Robert, um homem de 78 anos, sofria de problemas de sono há muitos anos e tomava medicamentos. A solução parecia simples. Ele começou a caminhar diariamente para se exercitar e respirar ar fresco. No entanto, as caminhadas aconteciam à tarde e ele não percebia que a exposição à luz da manhã tinha um efeito biológico fundamentalmente diferente da luz recebida mais tarde. Quando ele mudou suas caminhadas para as horas da manhã, começando 30 minutos após acordar,
ele conseguiu abandonar completamente os soníferos. Sua transformação ilustra como o tempo pode ser mais importante do que a própria atividade. Sem luz matinal suficiente, o cérebro continua a produzir melatonina por mais tempo do que o necessário, criando um ciclo destrutivo de sono ruim e aumento da ansiedade. Inflamação e envelhecimento acelerado são o que esta perturbação pode causar. Afeta muito mais do que apenas a qualidade do seu sono noturno. O ritmo circadiano regula a pressão arterial, o funcionamento do sistema imunológico e até mesmo a eficiência do metabolismo dos nutrientes dos alimentos. Estudos da Universidade Northwestern mostraram que idosos com ritmos circadianos perturbados demonstram uma taxa mais alta de perda de massa muscular e declínio da função cognitiva em comparação com aqueles que mantêm ritmos diários estáveis. Implementar este hábito é simples, mas requer consistência e técnica correta. Recomenda-se sair ao ar livre dentro de 30 minutos após acordar e passar 10 a 15 minutos sob a luz natural da manhã, mesmo em dias nublados. Um detalhe importante que muitos ignoram é evitar o uso de óculos de sol ou lentes de contato durante esta exposição, se possível, pois o vidro e o plástico filtram alguns dos comprimentos de onda específicos da luz necessários para reiniciar o ritmo circadiano. A luz deve entrar pelos olhos para ser eficaz. A exposição apenas na pele não reiniciará o relógio. Interno. Se o clima impedir categoricamente ficar ao ar livre, sentar-se perto de uma janela oferece algum benefício, embora seja aproximadamente 50% menos eficaz do que a luz direta ao ar livre. Para aqueles que vivem em regiões extremamente setentrionais, com luz solar invernal limitada, uma lâmpada de fototerapia médica projetada especificamente para regular o ritmo circadiano pode servir como um substituto útil. Embora a luz natural seja a melhor opção quando disponível, os benefícios desse hábito se acumulam com o tempo, criando ciclos de sono-vigília cada vez mais estáveis que sustentam todos os aspectos da saúde. Após uma semana de exposição consistente à luz da manhã, a maioria dos idosos relata que adormece mais facilmente. Para muitas pessoas, acordar se torna mais agradável. Em um mês, muitos notam melhorias no humor, aumento de energia e digestão normalizada, à medida que seus relógios biológicos internos se ajustam. Esses relógios internos aguardam o sinal da luz, que vem com a manhã. É importante não perder esse momento crítico. Um aquecimento cognitivo de 4 minutos pode proteger a agilidade mental. Todas as manhãs, o cérebro perde cerca de 30.000 conexões neurais, a menos que medidas específicas sejam tomadas para evitar essa perda. Isso não é um exagero nem uma tática de medo. É baseado em pesquisas neurológicas rigorosas sobre a plasticidade cerebral em adultos. A descoberta surpreendente é que uma rotina matinal simples de 4 minutos pode não apenas prevenir essa perda, mas até mesmo revertê-la. No entanto, 92% dos idosos ignoram completamente essa oportunidade, perdendo o momento mais importante para preservar a função cognitiva. Neurocientistas da Harvard Medical School descobriram que exercícios de aquecimento cognitivo realizados logo após acordar aumentam a neuroplasticidade em 37% e melhoram as funções executivas ao longo do dia. As primeiras horas da manhã representam uma oportunidade única e insubstituível para treinar o cérebro, porque as redes neurais estão em seu estado mais adaptável durante a transição do sono para a vigília. Essa adaptabilidade aumentada decorre de níveis elevados de fator neurotrófico derivado do cérebro, BDNF, frequentemente chamado de milagre para as células cerebrais, que atinge o pico logo após acordar e diminui gradualmente ao longo do dia. Margaret, uma senhora de 86 anos, demonstrou o poder desse princípio durante sua recuperação de uma cirurgia no quadril. Embora sua fisioterapia tenha sido adiada durante seu período de recuperação, ela manteve sua rotina cognitiva matinal.
Apesar de um período de alto risco de declínio cognitivo, que frequentemente acompanha cirurgias importantes e redução da atividade física, a idosa manteve uma acuidade mental que até melhorou durante seu período de recuperação. Sua experiência demonstra que os exercícios cognitivos podem sustentar a função cerebral, mesmo em períodos de desafios físicos. Os danos causados por negligenciar a atividade cerebral matinal levam a um déficit cumulativo que acelera o declínio cognitivo e aumenta o risco de demência em 29%, de acordo com resultados de estudos longitudinais do National Institute on Aging. Cada manhã apresenta uma oportunidade única para ativar os mecanismos de plasticidade cerebral, seja positivamente, por meio de ativação direcionada, ou negativamente, por meio de atividades passivas que não estimulam o crescimento neuronal. A insidiosidade desse dano reside em sua natureza não imediatamente perceptível, razão pela qual muitos idosos negligenciam esse hábito até que as mudanças cognitivas se tornem evidentes, quando um número significativo de conexões neurais já foi perdido. A solução é uma tarefa matinal de 4 minutos. É preciso resolver um problema matemático simples, relembrar uma memória detalhada, aprender 4 novas palavras e visualizar seu dia, tudo em apenas 4 minutos. Essa combinação precisa ativa várias áreas do cérebro simultaneamente, criando o que os neurocientistas chamam de conexão cruzada, que fortalece a resiliência cognitiva geral. O problema matemático ativa os centros de raciocínio lógico. A recordação fortalece as redes hipocampais essenciais para o armazenamento de informações. Aprender novas palavras desenvolve os centros de linguagem. E a visualização envolve o planejamento e as funções executivas no córtex pré-frontal. O intervalo de tempo de 4 minutos é baseado em pesquisas que mostram que o envolvimento cognitivo breve e intenso é mais eficaz do que um envolvimento passivo mais longo. Para implementar essa abordagem de forma eficaz, é preciso preparar os materiais na noite anterior. Isso pode incluir um problema matemático retirado de um livro ou aplicativo que inclua vários elementos para estimulação cognitiva. É preciso recordar detalhadamente seu 30º aniversário, aprender 4 novas palavras com suas definições e realizar um exercício simples de visualização, passando mentalmente pelas atividades planejadas do dia. Esse hábito fornece proteção cognitiva imediata e cumulativa. Em apenas algumas horas, os praticantes relatam melhor clareza de pensamento e tomada de decisão mais eficaz. Ao longo de algumas semanas de prática regular, os participantes relatam melhorias na retenção de palavras e aumento da confiança em suas habilidades cognitivas. Após alguns meses, esse hábito leva a um aumento mensurável na reserva cognitiva, a capacidade do cérebro de compensar mudanças relacionadas à idade ou pequenas lesões. O autor deste texto pratica esse hábito desde os 70 anos e está convencido de que ele contribuiu significativamente para manter sua acuidade mental aos 94 anos. As conexões neurais do cérebro são formadas ou desaparecem a cada escolha matinal, por isso é importante prestar atenção a elas todos os dias. Também é recomendado usar uma sequência estratégica de movimentos que visa curar e não prejudicar. A maioria dos idosos, sem saber, prejudica sua independência ao seguir conselhos matinais desatualizados sobre exercícios físicos que, na verdade, aumentam os danos nas articulações em pessoas com mais de 70 anos. Os alongamentos tradicionais foram projetados para corpos mais jovens e podem ser prejudiciais para articulações e tecidos envelhecidos. Pesquisas da Mayo Clinic mostram que realizar movimentos matinais incorretos aumenta a inflamação em 31%, enquanto uma sequência de movimentos direcionada de 7 minutos reduz a dor e a rigidez em 44% em apenas 2 semanas. Essa diferença ocorre porque o tecido conjuntivo envelhecido requer uma abordagem diferente
ao movimento que leve em consideração suas propriedades biológicas alteradas. Após os 70 anos, as fibras de colágeno tornam-se menos hidratadas e mais interligadas, o que requer uma abordagem específica para o exercício. Em vez do alongamento agressivo frequentemente recomendado em publicações e vídeos de fitness para jovens, é necessário um aquecimento suave e gradual. A recomendação comum de alongar pode levar a microtraumas em idosos, exacerbando os problemas articulares que eles estão tentando prevenir. Thomas, de 85 anos, é um exemplo claro desse princípio. Ele seguiu diligentemente um programa de alongamento desde os 50 anos, sem saber que isso estava contribuindo para sua diminuição da mobilidade e crescente necessidade de um andador. Quando ele substituiu sua rotina matinal prejudicial por uma sequência estratégica, que será descrita a seguir, ele conseguiu abandonar a dependência do andador e recuperar a independência funcional. Sua transformação ilustra como os movimentos corretos podem restaurar a função, enquanto os incorretos aceleram o declínio. Alongamentos matinais comuns, como tocar os dedos dos pés e rotações do pescoço, criam microlesões significativas em idosos. Inclinações profundas para a frente exercem pressão excessiva sobre os discos intervertebrais, que já perderam hidratação com a idade, e movimentos rápidos do pescoço podem interromper o fluxo sanguíneo através das artérias vertebrais, que geralmente estão estreitas em idosos. Até mesmo movimentos aparentemente suaves, como rotações sentadas, podem criar forças de cisalhamento perigosas nas articulações facetárias da coluna vertebral se forem realizados imediatamente após o despertar, antes que os tecidos atinjam sua temperatura operacional ideal. A solução é uma sequência de movimentos de dentro para fora. Rotações suaves dos ombros, marcha sentada, expansões do tórax em uma porta, agachamentos apoiados e círculos nos tornozelos, tudo realizado antes do café da manhã. Essa sequência segue uma progressão fisiologicamente sólida que, primeiro, aumenta a temperatura corporal e o fluxo sanguíneo para os principais grupos musculares, antes de desafiar as amplitudes de movimento das articulações. A ordem é crucial, porque leva em consideração que corpos envelhecidos precisam de um aquecimento gradual e metódico. Comece com rotações dos ombros na posição sentada, mantendo os braços relaxados ao lado do corpo e fazendo pequenos movimentos circulares, aumentando gradualmente seu tamanho por 30 segundos. Isso ajuda a ativar a circulação na parte superior do corpo sem sobrecarregar as articulações dos ombros. Passe para a marcha sentada, levantando os joelhos alternadamente enquanto estiver sentado em uma cadeira estável por 1 minuto para envolver os estabilizadores do tronco e melhorar o fluxo sanguíneo para a parte inferior do corpo. Em seguida, avance para o alongamento do tórax em uma porta, ficando em uma porta, colocando as mãos na altura dos ombros em ambos os lados e, em seguida, incline-se ligeiramente para frente por 30 segundos para combater a inclinação para frente, que é comum em muitos idosos. Continue com agachamentos apoiados, segurando em uma bancada ou cadeira estável, dobrando os joelhos apenas até um nível confortável por 1 minuto. Isso ativa os maiores músculos do corpo e estimula com segurança a atividade metabólica. Conclua os exercícios com movimentos circulares dos pés sentado, estendendo uma perna e girando o pé no sentido horário e anti-horário por 30 segundos em cada pé, para melhorar a circulação sanguínea nas extremidades inferiores e a mobilidade do tornozelo, o que é crucial para a prevenção de quedas. A saúde de suas articulações depende muito de como você se move nos primeiros 30 minutos após acordar. A maioria dos idosos relata uma melhora imediata na rigidez matinal nos primeiros dias após a implementação desta sequência. Em 2 semanas, o benefício cumulativo geralmente inclui melhora na postura, redução da dor nas atividades diárias e aumento da confiança no movimento. Após 1 mês de prática consistente,
muitos relatam melhorias funcionais significativas em atividades que antes causavam desconforto, como entrar e sair do carro ou alcançar itens em uma prateleira. Esta sequência de movimentos tornou-se a base da independência física. Aos 80 e poucos anos, o autor mantém a capacidade de realizar tarefas domésticas que muitos de seus contemporâneos já abandonaram há muito tempo. A chave para isso é um protocolo de nutrição baseado no tempo de ingestão de proteínas, o que promove a preservação da massa muscular. O café da manhã que uma pessoa consome pela manhã pode sustentar ou acelerar a perda de massa muscular em 23%. Esta descoberta de um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition desafia as diretrizes nutricionais estabelecidas que enfatizam as necessidades diárias totais em vez de uma abordagem estratégica para o momento das refeições. De fato, o momento da ingestão de proteínas é tão crítico quanto a quantidade, especialmente para pessoas com mais de 70 anos. Pesquisadores do Centro de Nutrição Humana de Tufts sobre envelhecimento descobriram que o momento da ingestão de proteínas, e não apenas a quantidade, determina se os idosos mantêm a massa muscular ou enfrentam sarcopenia acelerada. Após os 60 anos, o corpo humano está sujeito à chamada resistência anabólica, que requer tanto mais proteína quanto um momento mais preciso de consumo para estimular a manutenção muscular. A maioria dos idosos consome a maior parte de sua proteína no jantar, quando a capacidade do corpo de sintetizar músculos já está diminuída, enquanto um café da manhã rico em carboidratos ocorre durante um período de pico de potencial de síntese de proteínas. Bárbara, de 91 anos, é um exemplo vívido da eficácia deste princípio. Por 2 anos, ela experimentou declínio e fragilidade aumentados, apesar de, como ela acreditava, uma dieta saudável. Sua transformação ocorreu após um simples ajuste no momento e na forma como ela consumia proteínas. Ela começava o dia com um café da manhã tradicional de torradas, frutas e café, uma dieta comum que oferece pouco suporte para o envelhecimento dos músculos. Dentro de alguns meses após a implementação de um regime adequado de tempo de proteína, ela conseguiu reverter o processo de perda de massa muscular. Ela sentiu a força retornar e recuperou a funcionalidade que pensava ter perdido para sempre. Um café da manhã padrão para idosos cria picos perigosos de açúcar no sangue, o que aumenta a inflamação, acelera a perda de massa muscular e prejudica a função cognitiva ao longo do dia. Começar o dia com uma dieta rica em carboidratos é provocar uma resposta insulínica que efetivamente bloqueia a capacidade do corpo de queimar gordura por várias horas. Além disso, esses alimentos não fornecem ao corpo os aminoácidos essenciais necessários pela manhã, quando as células musculares são mais receptivas aos sinais de crescimento. Para os idosos, uma oportunidade perdida pode ter um preço alto, pois a janela anabólica, o período em que os músculos estão prontos para a síntese de proteínas, se estreita a cada década. O corpo se torna cada vez mais seletivo sobre quando responderá ao consumo de proteínas, tornando as horas da manhã críticas para a preservação da massa muscular. Perder esta janela significa não apenas a falta de ganho muscular, mas também a perda ativa de músculos em uma taxa acelerada. A solução é consumir pelo menos 25-30 gramas de proteína de alta qualidade dentro de 30 minutos após a conclusão do seu treino de mobilidade matinal, priorizando ovos, iogurte grego ou um shake de proteína com adição de colágeno. Esta quantidade específica é baseada em pesquisas que mostram que os idosos requerem aproximadamente 30 gramas de proteína de alta qualidade em uma única refeição para superar a resistência anabólica relacionada à idade e estimular a síntese de proteína muscular. A distribuição de quantidades menores ao longo do dia é significativamente menos eficaz do que esta dose matinal concentrada. O momento após o treino de mobilidade é escolhido intencionalmente e baseado em evidências científicas. A atividade física leve aumenta o fluxo sanguíneo para os músculos,
e os prepara para utilizar a proteína de forma mais eficaz. Na prática, isso pode significar 2 ovos com queijo cottage e iogurte grego com adição de proteína em pó, ou um shake contendo proteína de soro de leite ou vegetal, bem como colágeno, que fornece aminoácidos específicos que apoiam a saúde das articulações e da pele. É fundamental evitar consumir esta proteína com carboidratos de alto índice glicêmico, como pão branco ou frutas doces, que podem anular os efeitos de manutenção muscular. Sua janela anabólica se abre todas as manhãs. Não perca a oportunidade de amanhã para recuperação celular e suporte muscular. Os efeitos da implementação deste protocolo de consumo de proteína se manifestam tanto de forma imediata quanto gradual. Em poucos dias, muitos idosos relatam um aumento nos níveis de energia pela manhã e um melhor controle do apetite. Após algumas semanas, a maioria percebe melhorias na força de preensão e redução da fadiga durante as atividades diárias. Em 3 meses, estudos mostram uma preservação mensurável ou até mesmo um aumento da massa muscular em comparação com o declínio constante observado em indivíduos que seguem modelos tradicionais de café da manhã. O autor segue rigorosamente este protocolo de consumo de proteína desde meados dos anos 80 e atribui grande parte da sua preservação da força funcional, que excede em muito a experiência da maioria de seus pares, a ele. Seu caminho para um envelhecimento excepcional. Esses 5 hábitos matinais não são segredos de saúde complexos nem intervenções dispendiosas. São simples alinhamentos biológicos que respeitam os ritmos naturais do seu corpo e trabalham com o processo de envelhecimento, e não contra ele. O autor mantém sua independência aos 94 anos, não por meio de medidas extraordinárias, mas por hábitos comuns realizados de forma consistente. Seu corpo possui a mesma notável capacidade de recuperação em qualquer idade, desde que você forneça os insumos corretos no momento certo. As horas da manhã representam sua maior oportunidade de otimização biológica, definindo a trajetória de todo o seu dia e, em última análise, a qualidade do seu envelhecimento. Cada manhã oferece uma nova chance de apoiar os processos naturais de cura e manutenção do seu corpo, ou, inadvertidamente, trabalhar contra eles. A escolha que você fizer amanhã de manhã contribuirá para a sua vitalidade a longo prazo ou para o declínio gradual, que muitas pessoas consideram inevitável. A eficácia desses hábitos reside não em sua complexidade, mas em sua regularidade. Ações pequenas, mas cientificamente comprovadas, realizadas de forma consistente, levam a mudanças significativas ao longo do tempo. A diferença entre um envelhecimento digno, preservando a autonomia, e as dificuldades na velhice é frequentemente definida por essas decisões cruciais tomadas no início de cada dia. Sua futura identidade depende das decisões que você tomar amanhã de manhã. Quais desses hábitos você implementará? Primeiro, sua busca por um envelhecimento extraordinário começa com seu próximo nascer do sol.